Imagine um mundo onde demônios e humanos possuem praticamente a mesma aparência. A única diferença é que os demônios conseguem utilizar magia, enquanto os humanos usam sua aura para lutar. No entanto, no meio de tantas guerras, um humano foi criado por um dos 4 generais do Lorde Demônio, e mesmo não utilizando magia, fazia um ótimo trabalho. Até que seu pai adotivo precisou se afastar e o filho dele entrou em seu lugar. Assim, esse homem foi demitido. Mas o que ele não sabia é que isso foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, pois não demorou muito para ele encontrar o seu lugar no mundo e sua alma gêmea. Eu sou o Lancelot e o anime de hoje será Kaito Sareta Ankoku Reishi. E pessoal, por favor não se esqueçam de deixarem o like e comentarem aqui embaixo. A recomendação do canal está péssima e preciso da ajuda de vocês para continuar trazendo vídeos. A história inicia nos mostrando Dariel, um soldado do exército do Rei Demônio que estava sendo demitido como assistente dos 4 grandes generais, e também sendo expulso de lá. Um dos motivos disso é ele não conseguir utilizar magia. Basicamente, Bashi Barza, o novo general e filho de Gran Barza, o antigo general, queria demonstrar que tinha poder, e por alguma birra dele contra Dariel, decidiu mandá-lo embora, o que foi a pior coisa que ele poderia ter feito para aquele exército, mas a melhor para o protagonista, e eu já falo mais disso daqui a pouco. Ao sair de lá, Dariel deu um adeus para Reset, um de seus amigos, e depois de 32 anos dedicado àquele exército, o protagonista não sabia o que fazer da sua vida. Porém, quanto menos esperava, uma garota muito bonita passou por ele. Ela estava sendo seguida por um monstro e Dariel tentou protegê-la, porém ele não sabe usar magia, e sua fome o deixou ainda mais fraco. E então, se desprendendo do seu orgulho como um demônio, ele usou a faca que ela tinha e ao imitar o grande herói que viu no passado, ele conseguiu vencer. Como agradecimento pela ajuda, ela literalmente arrastou o protagonista até a Vila Lux, o lugar onde ela mora com seus pais. Ela se chama Malika, e ao ouvir que ele tinha sido demitido e precisou ir embora, insistiu que ele permanecesse naquela vila, o que os pais dela aceitaram na hora. Tudo estava confuso para Dariel, pois tecnicamente ele era um inimigo dos humanos, mas Malika tem algo que chamou muito a atenção dele, e isso fez com que ele aceitasse morar lá. Sim, é isso mesmo que vocês estão pensando. No dia seguinte, Dariel descobriu que o pai dela é o líder da vila e da guilda de aventureiros de lá. Então ele deu uma ideia de trabalho para o protagonista, o que Dariel tentou negar a todo custo. Basicamente, a diferença entre humanos e demônios é o tipo de poder que usam. Enquanto demônios usam magia, humanos usam uma aura. E para que ele se registrasse na guilda, precisava disso. Porém, sendo um demônio, não daria certo, e ele poderia ficar muito ferido. No entanto, quando Malika e o pai dela fizeram um ritual de surpresa, o registro foi um sucesso, e é aqui que Dariel entende que não era um demônio, mas sim um humano. No passado, ele tinha sido acolhido por Gran Barza, um dos antigos generais que era praticamente um pai para ele, e agora, no presente, o chefe da guilda decidiu ensinar Dariel sobre como utilizar sua aura. Graças ao seu treinamento para controlar magia, Dariel conseguiu imbuir sua aura pelo seu corpo muito bem, e descobriu que existiam 4 tipos de aura, o que beneficiava tipos diferentes de armas. Ou seja, tinha o tipo de corte, de perfuração, de defesa e de impacto. E para surpresa de todos os presentes, Dariel possui uma afinidade perfeita com todos os tipos. Isso é algo tão extraordinário que o chefe disse que aquela vila era um lugar muito pequeno para Dariel. Porém, pensando onde gostaria de estar e com quem, ele disse que não pretende ir embora. Dessa forma, ele foi apresentado para os outros moradores, e todos o receberam bem, com exceção de Gashta, um garoto que era o único aventureiro da guilda e se achava por causa disso. Além disso, quando Dariel foi pegar sua primeira missão de coletar ervas medicinais, descobriu que o monstro que ele tinha derrotado era de uma missão que Gashta estava tentando concluir, e que deveria ser muito para o nível dele, ainda mais antes de conseguir utilizar sua aura. É claro que o moleque ficou bravo, mas o chefe da guilda nem ligou, apenas subiu Dariel do rank E para o T. Como o protagonista não conhecia muito bem o local, Malika o acompanhou na busca pelas ervas medicinais. Tudo estava indo bem, e é onde Dariel viu que Malika tem uma força sobre-humana, mesmo que ela não usasse isso para a batalha por ter medo de lutar. De repente eles viram um cervo, mas não um animal comum, e sim um cervo que lutava com Gifu. O animal estava dando uma surra em um monstro, e no fim eles caçaram os dois, e descobriram que, mais uma vez, Dariel tinha cumprido uma das missões que Gashta pegou. Com os dias se passando, a vida de Dariel estava cada vez melhor, porém o chefe da guilda estava nervoso, pois um monstro poderoso foi avistado perto da vila, e como Gashta ficou sabendo disso, foi tentar caçá-lo. Ou seja, o idiota estava em perigo. Com isso, mesmo sabendo que aventureiros da guilda central tinham ido atrás do monstro,
Dariel foi ver como o garoto estava e descobriu que aquela cobra gigante ainda estava solta. O protagonista precisou salvar a vida de Gashta, mas a arma dele foi quebrada, então pela primeira vez ao combinar tipos diferentes de aura, ele conseguiu derrotar o monstro. Além disso, depois de toda a experiência que teve no exército do Lorde Demônio, Dariel sabia a importância de estudar, ou seja, aprendeu o que cada erva medicinal que ele colheu fazia, e conseguiu tratar os ferimentos de Gashta. Dessa forma eles voltaram para a vila em segurança, e o garoto se tornou um fã de Dariel. Enquanto isso, Zebiantes, outra dos 4 generais, tinha apanhado ao se encontrar com o grupo do herói. Ela colocou a culpa de seu fracasso no novo assistente, e então vemos que desde que Dariel saiu, nenhum fazia um trabalho tão bom. Assim, Doroi, a única que percebeu como o protagonista era importante, disse que talvez seria melhor trazê-lo de volta. Porém, Bashibarza se nega a fazer isso. Nos dias seguintes, Dariel viu que era chato ter Gashta na sua volta. Porém, o maior problema não era isso, mas sim Malika, que por não ter noção da sua força, sempre que ia abraçá-lo acabava quase o matando. Além disso, tinha algo de errado com aquela vila, e ao perguntar para o chefe, descobriu que aquele lugar era muito importante para a raça humana por ser próximo de uma mina de mitril. Contudo, esse minério também é importante para os demônios, e eles tomaram o controle total daquela mina. Ou seja, com a humanidade desistindo de recuperar a mina por diversos fracassos, a vila também começou a ser esquecida. Como aquele local era um antigo lugar onde Dariel trabalhava, ele decidiu fazer uma visitinha. Porém, ao encontrar os Knockers, criaturas que trabalham para os demônios por serem bons na mineração, viu que a situação piorou muito desde sua partida. Todos eles ficaram muito felizes em verem Dariel, pois foi o único que os tratou bem. Quando ele foi embora, Bashibarza ordenou que eles coletassem 4 vezes mais minérios do que antes. Além que o novo cara no comando da mina tratava os coitadinhos muito mal. De repente, essa pessoa e alguns soldados apareceram para coletarem o mitril. Porém, não tinha a quantidade que queriam. Os Knockers não aguentavam mais aquilo, e um deles até bateu no idiota. Porém, mesmo os pequenos não sendo de uma raça combatente, aquele demônio disse para os soldados atacá-los. Com isso, o protagonista teve que agir e começou a enfrentar os soldados. Porém, ele sabia que eles não queriam ferir os Knockers. Então foi direto em quem deu as ordens e descobriu o que houve. O idiota do Bashibarza tinha dado cargo para esse cara apenas por ele ter o bajulado. Ele implorou para não ser ferido, porém Dariel não poderia deixar aquilo assim. E então fez algo pior do que a morte, deixou o demônio calvo. E se vocês não quiserem ficar calvos como ele, usem Manu. Brincadeira. Com eles indo embora, Dariel sabia que não poderia deixar a situação daquele jeito, pois logo mais demônios apareceriam. Então, com a ajuda do chefe da guilda, ele deu o controle da mina de mitril para os humanos, com a condição que eles protegessem os Knockers. Dessa forma, houve uma grande mudança na Vila Lux. Mas uma coisa ainda não iria mudar. Malika quase mata ele toda vez que o abraça. Ao descobrir que a mina de mitril foi tomada pelos humanos, Bashibarza ficou em choque. Ainda mais quando soube que o próprio Lorde Demônio queria ter uma conversinha com ele. Quando eles se encontraram, vemos que o Lorde Demônio tinha a aparência de uma criança, e fez o general arrogante pedir desculpas pelo seu fracasso, além de ferir ainda mais o ego de Bashibarza, dizendo que ele deveria pedir mais ajuda de Dariel, mesmo que o Lorde Demônio saiba tudo o que aconteceu. Diferente de antes, a vila estava cheia de pessoas, e Malika já estava conversando com Dariel sobre casamentos e ter filhos. Mas antes que precisasse responder, Dariel foi salvo, pois uma briga estava acontecendo. Gashta estava discutindo com outros aventureiros que tinham menosprezado eles por serem do interior. Porém, tudo se resolveu quando Dariel apareceu e botou o pau na mesa, mencionando que resolveu o problema deles ao derrotar aquela cobra gigante. O homem que foi mandado pela guilda central para negociar com os Knockers não estava tendo sucesso. E então pediu a ajuda de Dariel. Assim foi só o protagonista ir para a mina que os pequeninos ouviram tudo o que o homem queria. Porém, antes dele ir embora, viu que o exército dos demônios estava por perto. Por sorte, a pessoa que estava no comando era Rizete, que abraçou Dariel ao ver que seu amigo estava bem. Eles conversaram um pouco, Dariel revelou ser um humano, e Rizete disse que tudo estava um caos desde a partida do protagonista. Ele está lá para se reconciliar com os Knockers, e queria que Dariel voltasse para o exército demoníaco. Porém, o protagonista tinha vários motivos para continuar onde estava. E para que não haja uma batalha pela mina, Dariel teve uma grande ideia. Então eles foram conversar com aquele homem responsável pelo local, e disse para eles venderem um mitril para os demônios a 4 vezes o valor de mercado. Isso resolve qualquer problema e sem nenhum derramamento de sangue. Porém, aquele aventureiro não gostou disso e tentou atacar Rizete, o que é claro que Dariel impediu, e ele levou uma comida de rabo do homem responsável pelas negociações, dizendo que o aventureiro está lá só para escolta e não para dar opinião em qualquer assunto.
Dessa forma, a negociação foi um sucesso, porém aumentou ainda mais a inimizade de Dariel com aquele aventureiro. E como o protagonista recebeu uma missão para encontrar um ferreiro que conseguisse forjar o mitril, teve ainda mais dificuldade. Entretanto, por sorte, Dariel conheceu um velho misterioso que tem a habilidade de saber que tipo de aura a pessoa tem ao tocar em sua mão. Assim, ele descobriu que o protagonista tinha o poder máximo nos 4 tipos. O nome dele é Smith, e decidiu que sua nova missão de vida seria criar a arma perfeita para Dariel. Ele mostrou que era muito bom e fez uma espada gigante para mostrar suas habilidades como ferreiro, mas ainda não era o que ele queria. No meio de tudo isso, aquele aventureiro chamou o protagonista para um duelo, mas no dia seguinte ele não podia imaginar a surra que iria levar, pois Dariel já estava com sua arma nova, uma faca que conseguia mudar de forma com a aura dele. E então não teve dificuldade para vencer. Contudo, por todos os feitos dele, convidaram o protagonista para trabalhar na guilda central. E enquanto ele estava na sauna pensando sobre isso, Malika apareceu. Ele acabou tocando em alguma Sil sem querer, mas ela não se importou, apenas estava lá para conversar sobre ele e ir embora. Porém, ele disse que irá recusar a oferta da guilda central. Assim, depois disso, eles se divertiram bastante naquela sauna. E não só lá, porque olha o estado de Dariel na manhã seguinte. Enquanto essa diversão acontecia no território dos demônios, Grambarza estava muito melhor dos ferimentos que sofreu em sua batalha contra o grande herói. Porém, não estava nada feliz, pois ele sabia o que seu filho fez a Dariel, e bateu em Bashbarza para ver se ele tomava juízo, o que provavelmente não deu certo. Voltando para o protagonista, ele estava nervoso perto de seus sogros, ainda mais quando o líder da guilda disse que queria ter uma conversinha importante com ele. Na realidade, não era o que Dariel havia imaginado. O homem quer que o protagonista se torne o novo chefe da vila, o que Dariel ficou feliz em aceitar. Mas antes disso, pediu a mão de Malika para o pai dela, pois como ele é um homem de respeito, quer formar uma família com a garota. Dessa forma, ela correu na direção dele com um abraço mais mortal de todos. Mas Dariel usou seus poderes para não se machucar, e depois de um ano vemos como a vila tinha crescido. E infelizmente, nesse ano que passou, Smith acabou falecendo. Porém, enquanto uns vão, outros nascem. Eles tiveram um filho, e em homenagem a seu pai adotivo, aquele general que tinha cuidado dele, Dariel o chamou de Gran. De repente, Gashta correu para contar que o grande herói estava vindo para a vila. Porém, pela experiência do protagonista, aquele homem era alguém sem coração e extremamente perigoso. No entanto, quando o herói apareceu, não era quem ele viu no passado, mas sim uma garota chamada Lady. Ela é a discípula do antigo grande herói e estava junto de Sesha e Satomi, o lanceiro e a escudeira do grupo. Eles estavam lá para conseguirem novas armas de Mithril e encontrarem mais um parceiro para o grupo do herói. Aliás, quando ela foi na casa de Dariel, ele teve certeza que não precisava de um teste de DNA para saber se Gran era filho dele, pois a primeira coisa que a criança fez foi se agarrar nos balões de Lady. Como estavam lá pelo novo companheiro deles, o primeiro torneio de seleção para o grupo do herói começou, e mesmo que eles estivessem usando grafitos como armas, ninguém teve chance, exceto por Gashta, que melhorou muito com seu arco e flecha, e fez Lady levar aquilo a sério. Porém, para ninguém se machucar, Dariel a impediu com uma maçã. Ela percebeu que ele fez aquilo e queria ter um duelo com o protagonista, que precisou aceitar na marra porque a garota o atacou do nada. Vendo como Dariel é forte, ela utilizou aquela técnica de antes até o fim. Porém, imitando o golpe do grande herói que ele tinha visto no passado, ele conseguiu neutralizar o golpe dela. Assim, eles pediram que Dariel se juntasse ao grupo. Entretanto, o protagonista negou, pois tinha algo muito mais importante para ele. Além de que, mesmo eles não sabendo, Dariel sabia que nem todo demônio era ruim e não queria machucá-los. Ao ver o dia a dia de Dariel como chefe da vila, eles entenderam como ele era bom no seu trabalho e importante para todos. Porém, Lady ainda não queria desistir, e em uma conversa com ele, ela explicou que a técnica que o protagonista utilizou não foi como a dela, mas sim a mesma habilidade que o antigo herói utilizava. Ela discutiu mais uma vez sobre a importância dele fazer parte do grupo, e contou sobre o passado de Alan Zil, o antigo grande herói. Ele era feliz com sua esposa e filho, porém certo dia, Bezetan, um dos 4 generais, deu um fim na família dele, e mesmo se vingando do demônio não conseguiu encontrar o corpo do seu bebê. Por isso ele se tornou daquele jeito, o seu ódio pelos demônios o consumiu, e Lady luta para que ninguém mais passe por isso. Entretanto, Dariel disse que os demônios também possuíam família, e que não queria machucar ninguém. Ao entender que, diferente dela e seu mestre, Dariel realmente buscava paz, Lady decidiu parar de incomodá-lo para entrar em seu grupo, mas pediu que ele se tornasse o professor dela, o que o protagonista aceitou. No dia seguinte, para o desespero dele, quando Risette apareceu para visitar Gran, Zebiantes, uma dos 4 generais, o seguiu, e estava lá na casa de Dariel.
Ela estava se achando, mas logo Malika a colocou em seu lugar. Entretanto, quando se afastaram da esposa do protagonista, ela tentou lutar para ter todo o minério que eles tinham. Mas Dariel venceu ela rapidamente, e então, vendo não ter outra escolha, ela decidiu ser amiga do protagonista. No entanto, o grupo do herói que estava em outra cidade tinha acabado de retornar, e mesmo que Dariel tenha se esforçado para que elas não se encontrassem, seu plano falhou, e ele precisou revelar o seu segredo. Com isso, ele contou sobre seu passado para as duas, e descobrimos que a família dele já sabia sobre isso. Entretanto, elas ainda quiseram lutar. Porém, no meio da confusão, Gran ficou em perigo, e quando as duas entraram na frente do golpe para protegê-lo, elas se entenderam e criaram uma amizade, o que fez Dariel acreditar ainda mais que seu sonho de ter paz entre as duas raças era possível. Contudo, para o desespero do protagonista, alguns dias depois, Alanzel apareceu na vila. Porém, ele era uma pessoa muito mais legal do que Dariel se lembrava. Todos da vila estavam muito felizes por receberem o grande herói, e ele é tão forte que conseguiu vencer Lady em um treino enquanto dava autógrafos para as crianças. Ao descobrir que Dariel tinha treinado Lady na sua ausência, Alanzel quis ter um duelo com ele, o que o protagonista conseguiu atrasar falando para almoçarem antes disso. Porém, mesmo estando longe, ao usar sua magia sem querer, Zeb antes chamou a atenção dele, e o idoso mostrou o motivo de ser tão assustador para os demônios. O protagonista precisou protegê-la, mas mesmo sendo forte, não tinha chance contra o grande herói. Porém, Alanzel não é tão mau e decidiu ouvir Dariel, que precisou revelar que foi criado por demônios. Algumas horas antes disso, vemos Grambarza conversando com o Lorde Demônio. Porém, dessa vez, ele estava com uma aparência de um monstro assustador. E então descobrimos que a aparência do Lorde Demônio é um espelho, que reflete a pessoa que está olhando. Ou seja, o general é muito forte. Além disso, Grambarza pediu que seu filho fosse demitido por causa de todas as borradas que fez. E o Lorde Demônio contou onde Dariel estava. No passado, vemos o que tinha acontecido depois de eliminar a esposa do grande herói. Bethesda capturou o filho, em busca de ter uma arma contra Alanzel. Porém, Grambarza criou Dariel como seu próprio filho, e só agora entendeu quem o protagonista realmente era. Voltando para o presente ao ouvir a história de Dariel, Alanzel percebeu que ele era seu filho, e Grambarza também apareceu no local para ver o protagonista. Antes que a luta começasse, Dariel se meteu no meio para conversar com seus dois pais. Porém, Alanzel estava bolado, pois perdeu 30 anos da vida de seu filho. Mas dessa vez quem impediu a luta foi Malika, que mostrou para os dois velhos que eles tinham um neto. Assim, todo aquele ódio foi embora e os dois ficaram iguais dois velhos babões perto do bebê. Porém, como nem tudo era felicidade, Bashbarza havia voltado de sua viagem e ao ver que ele tinha sido demitido, decidiu se vingar da pessoa que lhe mais invejava, Dariel. Enquanto isso, eles estavam festejando com muita alegria, e Alanzel até agradeceu Grambarza por ter feito Dariel ser um homem bom. Porém, no dia seguinte, o protagonista descobriu o motivo da guerra entre os humanos e os demônios. Isso é uma batalha do egoísmo deles. Basicamente, a Guilda Central quer dar um fim no Lorde Demônio por ele possuir a maior sabedoria e poder do mundo, em busca de tomar tudo isso e fazer a humanidade ser a raça superior, enquanto alguns demônios maus querem extinguir a humanidade para ser a única raça. Ou seja, o Lorde Demônio é um ser que transcende os outros, e a guerra só acontece por causa de pessoas ruins que existem nas duas raças. Falando nisso, enquanto conversavam, a mina de Mithril começou a ser atacada por um monstro gigante. E então eles foram para lá o mais rápido possível e conseguiram fazer aquele bicho de fogo ir embora. Dentro da mina, Dariel salvou os Knockers, mas algo muito estranho aconteceu. Gigantomachia, a besta mágica da terra, estava brava por ter sido atacada por uma velha amiga. Então contou para Dariel que a salamandra estava sendo controlada, desbloqueou todos os poderes do Mithril presente na arma do protagonista e disse que ele deve voltar logo para sua vila. Enquanto isso, Grambarza voltou para o castelo e descobriu que o culpado de tudo isso era seu filho, que usou magia proibida para controlar a salamandra, um dos seres mais poderosos daquele mundo. Eles tiveram uma discussão, mas isso só fez Bashbarza ter ainda mais ódio de Dariel, e então ele foi junto da salamandra para se vingar. Ao descobrir o que seu filho queria, Grambarza ligou para Dariel, e então eles esvaziaram a vila, e enquanto o protagonista enfrentava o seu irmão mais novo, os outros cuidavam da salamandra. Dariel tentou conversar, mas Bashbarza estava cego por sua vingança, e então com um flashback vemos o que tinha acontecido. No passado, tudo que o garoto queria era o amor de seu pai. Porém, certo dia, Grambarza apareceu junto de Dariel, dizendo para que ele tratasse o protagonista como o irmão mais velho. Basicamente, o ódio dele começou a crescer mais e mais pelo protagonista sempre ser elogiado, enquanto o esforço dele não parecia ser visto. Durante a batalha, como a magia proibida estava ficando descontrolada,
Dariel conseguia ver as memórias de seu irmão, então conseguiu entender tudo o que estava acontecendo. Dessa forma, quando Dariel mostrou que sua infância foi difícil por não ter magia, ter que se esforçar mais que todos para ser útil, e que a única alegria dele foi ter Grã-Barça e Bashi-Barça como sua família, o garoto entendeu que se naquela época não tivesse sido teimoso e tivesse pegado na mão de Dariel, tudo seria melhor. No entanto, a magia proibida tinha um preço, e antes que conseguisse pegar na mão de seu irmão, Bashi-Barça percebeu que a salamandra tinha roubado sua magia, e estava prestes a causar uma destruição gigantesca. Então ele se fundiu com a besta mágica para levá-la para longe, porém isso causaria a morte dele. Com isso, Grã-Barça e Dariel uniram suas forças para salvá-lo, e essa batalha sem sentido finalmente teve um final feliz. Falando nisso, quando Malika correu para abraçar seu marido, ela foi delicada pela primeira vez. De volta para Bashi-Barça, ele foi até a sala do Lorde Demônio, que agora estava com uma aparência de um adulto. E diferente de antes, o garoto decidiu assumir os seus erros, e aceitou qualquer punição que fosse receber. Porém, vendo que ele aprendeu sua lição, o Lorde Demônio apenas o baniu. Então, de volta para a vila, Bashi-Barça se juntou à família, e o primeiro nome que Gran disse foi o dele. Assim, tudo ficou em paz entre eles, fizeram um novo retrato com a família completa e ele decidiu viajar pelo mundo, para ver com seus próprios olhos as coisas que seu irmão mais velho ama. E dessa forma bonita acaba a primeira temporada de Kaiko Sareta Ankoku Reishi. Bom pessoal, se gostaram do vídeo, curtam e comentem aqui embaixo o que acharam. E espero que tudo esteja bem com vocês. Até a próxima!